Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Desejo saudá-los, trazendo o melhor pensamento de que todos estejam gozando de paz e de muita saúde, porque é de paz e de saúde o que nós mais precisamos. E precisamos de paz e de saúde para realizar todas as experiências que nós escolhemos para esta encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Penso que não é demais repetir que evoluir de acordo com o conhecimento da doutrina espírita significa aumentar cada vez mais o volume do nosso conhecimento. Isso é evoluir. E a cada experiência que nós fazemos, nós extraímos novos conhecimentos. Como estamos ativos desde a parte da manhã, e alguns aqui, eu sei, levantam-se muito cedo para trabalhar, até essa hora foram feitas já inúmeras experiências. Em cada uma delas, nós extraímos um conhecimento novo, e esse conhecimento vamos agregando ao volume de conhecimento que nós já temos, ligando-nos às vidas anteriores. O melhor é dizer as existências anteriores. Isso é evoluir, porque vamos melhorando cada vez mais tudo o que nós sabemos a respeito de como devemos nos relacionar com o semelhante, que é o propósito da doutrina espírita, a parte moral. E moral significa regras de relacionamento que estabelecemos para poder conviver melhor com os semelhantes. Dizendo assim, eu peço para lembrarem-se da sua casa, da sua família. E eu tenho certeza que na maior parte temos inúmeros problemas de relacionamento com os espíritos com os quais convivemos em regime familiar. Cada vez que exercitamos algumas qualidades de relacionamento, estamos mostrando que estamos melhorando no campo da nossa evolução. Essa palestra, que é muito singela no aspecto formal, ela cria uma possibilidade de novas reflexões que nós fazemos no dia a dia a respeito da vida. Uma nova maneira de pensar. Foi o título que nós escolhemos para designar esse processo de reflexão que cada espírito realiza a cada segundo de maneiras muito diferentes. A nossa humanidade, eu repito, a nossa humanidade tem preterido, tem mostrado uma grande indiferença em relação à maior personalidade que passou pela Terra. Nem a ciência, nem a filosofia e muito menos a religião foram capazes de examinar com a devida responsabilidade e dignidade a excelência dessa personalidade que passou aqui pela Terra. Um planeta sujeito as grandes experiências no campo das expiações e no campo das provações dos espíritos que aqui residiram e muitos que aqui residem. Essa
personalidade, esse personagem, levou o nome, teve o título, o nome de nascimento de Jesus. E nós, o mundo conhece como Jesus de Nazaré, porque nasceu numa pequena vila, numa pequena aldeia chamada Nazaré. Mas o conteúdo da sua mensagem não foi devidamente examinado nem pela ciência, nem pela filosofia e muito menos pela religião, no ponto certo de aprendermos como mudar o mundo, como transformarmos o mundo. Que caminho tomar? Qual deverá ser o nosso rumo afinal? Temos questionado, perguntado, inquirido, perscrutado, debatido. Quantos livros foram escritos para discutir esse tema? Então a pergunta é esta: até quando vamos demonstrar essa indiferença em relação aos seus grandes ensinamentos? Como eu falei da ciência, da filosofia e da religião, eu preciso dizer que qualquer ramo da ciência mostra uma certa indiferença em relação à postura, à mensagem, o conteúdo dos seus ensinamentos. A ciência não é capaz de enfrentar a discussão sobre Jesus de Nazaré face a face. Nós não vemos isto em nenhum ramo da ciência. E deveríamos ver, pelo menos, no campo da educação, da pedagogia, da sociologia, da psicologia, que são ramos importantes para auxiliar o homem na grande descoberta de si mesmo e qual deveria ser o rumo da sua existência. Irmãos queridos, quantas vezes uma pessoa pergunta a si mesma: por que é que eu sofro tanto? Qual é a razão de tanta dificuldade de entender o semelhante dentro da própria casa? E nós temos, no mínimo, ensinamentos valiosos, surpreendentemente valiosos de Jesus de Nazaré para apontar qual é o grau da nossa dificuldade. Eu tenho a certeza que todos que me ouvem, encarnados e desencarnados, fazem muitas preces, muitas orações por dia, pedindo o quê? Socorro. E por que nós oramos, fazemos preces pedindo socorro? Porque nós sentimos muito o grau das nossas dificuldades de suportar a carga de aflição que os sofrimentos da nossa existência aqui trazem. E, curiosamente, nós temos, do lado dessas indagações, a grande resposta para isto. E por que que nós demoramos para entender, para assumir, para avançar um pouco nas considerações a respeito desse tema? Por quê? Porque nós sabemos muito pouco sobre a vida, a sua origem, o que somos, porque estamos verdadeiramente aqui, e quais são esses seres que nos cercam e com os quais mantemos de alguma forma, direta ou indiretamente, uma relação espiritual. Essa é a proposta desse tema, uma nova maneira de pensar. Exatamente procurando fazer com que tenhamos um pouco mais de coragem de ler e de compreender. Eu falo para um público espírita. Falo também em centros de Umbanda, em algumas escolas, com afeição não religiosa, mas que querem conhecer o conhecimento sobre os assuntos ligados com a vida dentro da perspectiva doutrinária do Espiritismo. E eu penso que é
necessário perguntar aqui para os companheiros, que muitas das vezes não tocam nesse assunto, eu penso, com o devido cuidado. Mas como nós estamos entre companheiros queridos, a liberdade de fazer os questionamentos deve facilitar o grau de relação que nós temos procurado. Você estuda realmente dentro do Novo Testamento todos os ensinamentos que Jesus trouxe para o nosso planeta? Quantas vezes você abre esse livrinho valioso e procura conhecer ali cada passo biográfico da vida de Jesus aqui na face do nosso planeta? Muitos não querem saber disto. Eu não quero saber de religião. Mas Jesus não falou de religião. Jesus falou de amor como solução para os nossos problemas. Será que não é hora de nós termos um pouco de coragem e começarmos a examinar os assuntos relacionados com a vida e a obra desse Espírito na proporção que nós deveríamos fazer? Dizendo isso, estou me lembrando de um autor moderno, católico por sinal, muito lido em vários países, chamado Augusto Cury. Esse autor tem escrito e chamado a atenção para esse fato do desconhecimento da ciência, da filosofia e da religião em relação à mensagem de Jesus, o conteúdo dessa mensagem. E o que Jesus fez de diferente de outros autores? Eu peço a todos que prestem atenção nessa consideração específica desse item número 2 do nosso roteiro. Ele propôs exatamente isso que está na tela, como peça significativa para mudar o rumo da existência do homem. Nós temos que aprender a reorganizar a nossa capacidade de pensar. A maneira como nos ensinaram e como os recursos da comunicação, também chamado como mídia, têm feito, demonstraram a sua incapacidade de dirigir realmente o homem moderno para esse ponto essencial da vida. Porque se nós seguirmos o que a mídia como recurso de comunicação, eu vou envolver aí a publicidade, a propaganda, e dentro desse caso a técnica de lavagem do pensamento, direcionam para pontos que fazem do homem uma máquina de trabalhar para ganhar e para consumir, para comprar, para adquirir. E dentro desse roldão, a produção de uma grande quantidade de pessoas que estão sendo levadas à loucura hoje, devido à impossibilidade de ganhar, de ter o suficiente para comprar aquilo que deseja. Eu sempre digo nas palestras que a pior invenção do homem foi inventar a cidade grande para morar. Porque o ideal é vivermos em cidades pequenas. Esse é o ideal. Juntos, na massa que se forma nas sociedades grandes, nós nos tornamos números. Não somos pessoas. Eu arrisco dizer, duvido que uma pessoa aqui fique 10 minutos em uma estação de metrô de São Paulo e saiba o nome de uma só pessoa que passe dentro daquela multidão na sua frente. E por que é que isso acontece?
porque nós nos transformamos em máquinas de trabalhar para comprar, para consumir. É isso que nós desejamos? É esta vida que nós almejamos para os nossos filhos? Então é preciso retomar os ensinamentos naturais de Jesus de Nazaré para entender que a primeira proposta dele é oferecer uma maneira nova de pensar sobre a vida, sobre o homem, a direção que o homem deseja tomar. Entre essas maneiras diferentes de pensar, está ligada com uma das qualidades que os antigos filósofos chamavam de virtudes, que é a tolerância. Você já pensou um pouco nisto? Já li bastante a respeito desse tema, desse assunto no Novo Testamento. Aliás, vamos sublinhar. Esse foi o ensinamento essencial de Jesus para falar de caridade. De caridade. Para Jesus, caridade não é dar ou doar coisas para as pessoas. Quando ele fala de caridade natural, fala de caridade no exercício da paciência, da tolerância e da indulgência. Paciência. Antigamente eu perguntava nas palestras, quando eu era jovem, fazia perguntas para o auditório, eu dizia assim: levante as mãos quem tem paciência. No auditório de 50 pessoas, 4 ou 5 ousavam levantar a mão. E algumas senhoras, principalmente, diziam para mim: eu tenho muita paciência, porque para aguentar o meu marido tem que ter muita paciência mesmo. Eu lembro-me bem disso, eu era jovem quando fazia essas palestras sobre esse assunto. Paciência, uma virtude de quem sabe aguardar. E tocando nesse assunto, eu me lembro claramente que modernamente a gente chama uma pessoa de impaciente, uma pessoa ansiosa. Pessoa ansiosa não tem paciência, porque o que ela tem dispara em todo o seu complexo, o seu sistema, dispara aquela ansiedade de querer que as coisas aconteçam na hora que ela quer e não quando as coisas devem acontecer. Aliás, sábia é a pessoa que sabe aguardar com muita paciência. Esse foi o primeiro ensinamento de Jesus de Nazaré, quando tocou no assunto de caridade. Outra excelência do pensamento é sobre tolerância, que está aí na tela. Que aprenda a ser tolerante, porque tolerar para Jesus é saber desculpar os equívocos, os erros das outras pessoas. E nisso nós somos muito impacientes. Parece até que a gente fica aguardando uma pessoa errar para disparar sobre ela tudo quanto a gente gostaria de falar e nunca fala. E outro grau de formação de Jesus a respeito da caridade é ser indulgente. Então, paciência, tolerância e indulgência. A indulgência, para Jesus, é saber perdoar as ofensas. Está lá no Novo Testamento, podem conferir. Ser indulgente é saber perdoar, não é desculpar, é perdoar as ofensas. Dá a impressão, meus irmãos, que aqui neste mundo, a cada momento, nós somos desafiados pela força das pessoas que nos ofendem, ou que querem nos ofender.
ser caridoso para Jesus, então é ser paciente, tolerante e indulgente. Não é simples? É simples, mas nós complicamos, porque a primeira coisa que nós falamos é a seguinte: eu não tenho essa capacidade, não. Eu não tenho essas qualidades. Eu não possuo essas virtudes. E isso é para as pessoas que estão muito mais avançadas. Vocês acham que Jesus iria oferecer esses ensinamentos se nós não tivéssemos a condição de exercê-los? Afinal, Ele, como mestre, conhece a nossa natureza humano-espiritual. Conhece muito bem. Então, que aprendamos a ser pacientes, tolerantes e indulgentes. Quanto ganha uma pessoa que é paciente, tolerante e indulgente? Eu arrisco dizer que começa pela saúde do corpo físico, porque o pensamento é o que adoece o corpo físico, não é assim? A ciência está demonstrando isso. Mais de 80% das enfermidades que nós temos nasceram do desequilíbrio das nossas emoções. Das nossas emoções. E hoje existe ciência que relaciona cada tipo de enfermidade com cada tipo de emoção desequilibrada, instável. Então, se eu melhorar a qualidade das emoções, em decorrência, melhoro a qualidade da saúde do corpo físico. Olha que coisa interessante. Jesus, há mais de 2000 anos, demonstrou isso com naturalidade. Só que nós estamos atravessando os tempos, resistindo, no mínimo, observarmos isso com certo cuidado. Porque quanto dinheiro a gente gasta junto aos cientistas da medicina para garantir um sucesso maior em termos um pouco mais de saúde? Alguém aqui poderia me ajudar? Quanto de dinheiro a gente gasta por mês e por ano? Nós deveríamos fazer o seguinte: não sermos ajudados pelos médicos, mas ajudarmos os médicos no tratamento da nossa saúde. Uma pessoa paciente, tolerante e indulgente, ela é mais saudável. Por consequência. Por quê? A pessoa paciente vai se ajustar melhor ao tempo. O que vem a ser isto? Vai viver cada minuto de acordo com a necessidade daquele momento. Na véspera do início da Copa de Futebol aqui no Brasil, eu fiz uma palestra e depois a palestra era sobre a influência dos espíritos na vida diária de uma pessoa. Terminada a palestra, eu abri, como sempre faço, para eventual pergunta, para clarear qualquer ponto que tivesse passado ainda despercebido. E uma jovem estudante pediu licença para fazer uma pergunta. O diretor da reunião abriu e a moça perguntou o seguinte: o senhor acha que os espíritos poderiam ajudar a nossa seleção a ganhar a Copa do Mundo? Uma bela pergunta, não é? Muito própria para o que estava acontecendo. Eu dei a resposta doutrinária de acordo com o que a doutrina oferece em termos de recurso para isto. Então, ela em seguida falou: olha, então eu vou dizer o seguinte: pelo que eu entendi, os espíritos podem nos ajudar, mas também podem nos prejudicar. Isso é verdadeiro? Claro que é. Claro que é verdadeiro. E se é verdadeiro,
como se defender dessas influências. Agora eu estou fechando esse quadro ligado com a paciência, tolerância e indulgência, dizendo que, no mínimo, a pessoa que é paciente, tolerante e indulgente consegue vislumbrar muito bem a sua situação espiritual e aprende com o pensamento a se defender das investidas invisíveis. Sabem por que digo isso? Porque existem centros espíritas que têm o hábito, por prática comum, deixar papeizinhos na entrada para as pessoas colocarem o nome, o seu endereço e pedir a ajuda dos espíritos exatamente para que a sua vida seja melhor e para que elas não sejam atacadas pelos espíritos sofredores, obsessores e espíritos maus ou perturbadores. Por que é que as pessoas pedem ajuda contra essas influências? Porque não sabem se defender. E não sabem se defender, primeiramente porque não conhecem, não têm o conhecimento necessário, prático que o Espiritismo oferece para quem deseja se desenlaçar dessas influências espirituais. Jesus trouxe com todo o seu recado, na prática, essas noções de vida que são ainda para a humanidade desconhecidas. É uma forte conotação de que nós precisamos aprender a pensar de maneira diferente. Eu já fazendo palestras aqui em nossa casa, eu fiz 5 vezes referência a um autor. E faço isso de propósito. Agora é a 6ª vez que eu venho fazer a palestra e vou tocar no assunto, porque eu considero importante que os companheiros conheçam esse pensador. Passou pela França um pensador chamado René Descartes. E ele escreveu um livrinho que tem menos de 60 páginas. Na abertura do livro, na primeira apresentação, ele vai discorrendo a respeito de que maneira nós podemos aprender com mais eficiência, sabendo pensar com mais eficiência. Isto é, colocar o pensamento numa razão lógica de tal forma que a gente possa, por um roteiro seguro, simples, 4 passos, aprender a pensar de maneira lógica. E com isso fortalecemos a nossa convicção. O livrinho do René Descartes chama-se Discurso sobre o Método. Eu já fiz, essa é a 6ª vez que eu faço referência nesta sala a esse pensador e a sua obra, na esperança, na expectativa de que alguém se interesse por conhecer o que está disponibilizado hoje até pela rede mundial de computadores. E nós precisaríamos aprender, porque, irmãos, eu tenho certeza, cada pessoa quer tomar conta da sua vida sem a interferência de quem quer que seja. Falei direito? Falei bem? É isso mesmo que nós queremos. Nós não queremos que ninguém interfira na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, de decidir, de concluir e de fazer. Não, nós queremos ser independentes. Essa é a proposta de Jesus. A independência espiritual. Jesus não propõe que sejamos todos pessoas que funcionam como máquinas. E ele disse, e está lá no Novo Testamento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não disse conhecereis a verdade e a verdade vos aprisionará. Libertará. É libertação do espírito. Trouxe também o Mestre, por excelência, noções de como devemos aprender a viver as nossas emoções.
a viver as emoções. Primeiro temos que aprender a criar as emoções, depois a viver. Mas quais emoções? As melhores, as boas emoções. A viver usando o pensamento sempre, o bom pensamento. Bom pensamento. A qualidade boa dos atos. Por quê? Porque, irmãos, nós atraímos as coisas e as pessoas da nossa vida através dos nossos pensamentos. Nós já aprendemos como conquistar uma pessoa, não aprendemos? Sim ou não? Eu posso dizer isso porque eu fui conquistado pela Alzira. E eu também a conquistei pelo pensamento. Nós atraímos as pessoas e as coisas através do nosso pensamento. Quando você diz assim, a minha vida não está bem, e pior do que isso, como essa semana ainda ouvi alguém dizer, a minha vida é uma porcaria, significa o quê? Que você não soube usar devidamente, olha como René Descartes tem razão, não soube usar devidamente o pensamento para ser o inverso. Dizer a minha vida é uma maravilha. É ótimo viver. Vivo, sei criar as boas emoções com as pessoas com as quais eu convivo, fazer a regência dessas emoções e fazer a tradução disto dentro de um campo quase que de poesia. Eu dedico isso para o Michael. Que fica fácil viver quando a gente dirige a vida através das boas emoções. Na década de 60, um primeiro filho nosso, abria, na década de 60, ele era bem criancinha, ele abria a janela do quarto que dava para um lugar muito bem situado na natureza, e ele dizia assim, bom dia, Bia. Eu sempre falei para ele, olha que interessante, ele está demonstrando desde pequeno que ele gosta de viver, está dando um bom dia para o dia. Hoje eu não sei se ele faz mais isso, mas fazia. Quantas pessoas dão um bom dia para o dia? Mas está chovendo, mas está bom. Eu penso que vale a pena pensar um pouco sobre isso. Temos que aprender, segundo os bons ensinamentos também de Jesus de Nazaré, a superar a ditadura da beleza, da inteligência e da tecnologia. É preciso fazer algum comentário sobre isso. Eu tinha separado uma série de fotos, mas depois achei melhor não incluí-las. Talvez falar um pouco e dessa maneira oral, fazer com que cada companheiro, sem ver ilustração, crie a sua própria imagem do que se pretende com este chamamento. Você sabe quantas academias de beleza existem em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil? Por que é que a cada dia se criam academias para as pessoas exercitarem, fazer um trabalho de modelagem do corpo físico? Por quê? Se eu conhecer a história, bem, eu vou saber que isso já aconteceu no passado. Há muitos e muitos anos, para dizer a verdade, há séculos. E sei também como que terminou essa história do culto ao corpo, do culto ao físico,
Porque pela modernidade, por essa visão que nós temos de vida dentro de um processo massificatório, o homem que perdeu já o seu nome, mas só tem um número, e dentro de alguns anos vai ter só o seu chip, ele acaba entrando cada vez mais em seu interior e vivendo, já que não é possível mais aquele processo de relacionamento efetivo e afetivo com as pessoas, ele procura descortinar um meio para viver para si mesmo. Algum tempo atrás, uma jovem que nós conhecemos, ela disse para os pais o seguinte: eu vou ser a mulher mais bonita do Brasil. E passou a fazer esses trabalhos de modelagem do corpo físico, pensando exclusivamente nisso. Eu quero dizer aos companheiros que existe uma verdadeira correria a esse processo de tormento que as pessoas sofrem quando só pensam na beleza física. Por quê? Porque a mídia impõe um padrão de beleza totalmente antinatural, que não corresponde às necessidades. O padrão de beleza varia de tempos para tempos de acordo com necessidades e circunstâncias. E quem faz essa condução exatamente é os veículos de comunicação, também chamados no todo como mídia da comunicação. E para muitas pessoas é um tormento, porque beleza e feiura são processos de acordo com a proposta que o Espírito estabelece para a sua encarnação. Vou arriscar dizendo que, do ponto de vista espiritual, todas as pessoas são lindas. Porque a beleza está na razão direta do que ela se propõe realizar para alcançar um degrau maior no campo da sua evolução. Cada um estabelece as provas para poder medir o grau de adiantamento espiritual e para também saber se consegue superar certas experiências de dificuldades que o espírito se estabelece. E da tecnologia, meus amigos, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos escravos da tecnologia. Eu disse aqui, na última palestra, lembrei-a, que estávamos, eu e Alzira, tomando um lanche numa padaria em São Paulo, sentados na nossa mesa ali. Havíamos feito o pedido, estávamos aguardando, e eu observando as pessoas que estavam presentes ali também. E qual não foi a nossa surpresa quando olhamos para uma mesa em que estava um rapaz com 5 celulares sobre a mesa. 5, e só tem 2 ouvidos, hein? 5 celulares sobre a mesa. 5 celulares sobre a mesa. Mais do que isso, hoje não se anda em São Paulo e a gente se observa que as pessoas não conversam entre si. Mesmo familiares, cada um está preocupado em controlar o seu aparelho. Será que isso não está também ocorrendo dentro das próprias casas das pessoas? Então, vale a pergunta: onde terminará isso? Bem, pensando nisso, lembramos-nos do discurso do príncipe Charles da Inglaterra, quando, numa palestra para universitários, salão imenso, lotado, no meio da sua conferência, ele para e pergunta:
Gostaria de saber para onde estão nos levando a ciência e a tecnologia. Qual será o término dessa corrida de desenvolvimento material? Por quê? Porque progresso material e evolução espiritual não estão andando lado a lado. O progresso material, ele está desenfreadamente numa correria que não guarda relação com o desenvolvimento moral do homem. Então, perguntando, será que o homem é capaz de usar toda a ciência e toda a tecnologia somente em favor do bem? Resposta, não. Assim não fosse, nós não assistiríamos à fabricação de ogivas nucleares como armas prontas para a destruição. E os estoques, os silos, onde estão armazenadas essas armas, os silos, é de um número incalculável. Então, uma nova maneira de pensar propõe que nos lembremos dos ensinamentos de Jesus, que nós precisamos nos relacionar como irmãos, e mais do que isso, que nós nos devemos amar uns aos outros. Olha como foi corajoso. Como amar pessoas que a gente desconhece, mesmo morando na mesma rua? Tem gente lá que eu não conheço, e nem quero conhecer. As pessoas dizem assim. Não conheço e nem quero conhecer. Isso significa não quero travar nenhum tipo de relacionamento que me leve a uma amizade, e depois da amizade aquele processo de amistosidade humana que poderia ocorrer. Nós temos medo e vivemos isolados dentro de um processo individualista, onde não queremos que haja nenhum tipo de abordagem pessoal. Nesse processo novo de pensar e de agir, que sejamos estimulados a um exercício da cooperação. Quando eventualmente me perguntam, e no programa Transição, eu me lembro que numa entrevista, uma das entrevistadoras fez uma pergunta, depois não foi, talvez pelo processo de edição, não foi ao ar. Porque foi me perguntado se o Espiritismo poderia oferecer alguma noção de como solucionar todos os problemas econômicos do nosso planeta. Claro que tem. Se Jesus trouxe uma ideia muito apropriada para isso, a doutrina espírita também tem realmente uma ideia muito apropriada para esse tipo de situação. E o que nós estamos observando no planeta, e não falo no particular, falo no geral, demonstra isso. Sabem, meus irmãos, num futuro, quando os homens acordarem e perceberem a excelência dessa mensagem vinda de há 2000 anos para cá, com certeza vão ser obrigados a tocar nesse ponto, porque não terá outra alternativa. Eu vou repetir, porque eventualmente alguém não ouviu ou passou despercebido. Nós não teremos outra alternativa, a não ser os caminhos largos da cooperação. Toda a solução para os problemas econômicos passam por esse caminho, que é o caminho do cooperativismo. Nós não experimentamos ainda essa solução, porque muitos interesses no mundo estão obstaculando qualquer ideia natural da cooperação humana
para a solução de todos os problemas humanos. Também teremos que optar, do ponto de vista de uma nova maneira de pensar, a termos uma ideia a respeito da dor do semelhante. Por ora, o que nós sabemos é pensar na nossa dor. E ainda dizer, olha, ninguém pensa em mim, por que é que eu haverei de pensar na dor do próximo? Na dor do semelhante? O que é que eu tenho que ver com isso? Não fui eu que criei a dor do semelhante? É bem verdade que a maioria não sabe nem que cada um criou a sua própria dor. E criou. Conforme eu disse no início da palestra, as pessoas querem conhecer como e por quê, por qual razão existe o seu sofrimento particular. Mas pensando bem, o nosso sofrimento e a dor parece que permeia num processo de rede a todas as criaturas. Se eu entender a lei da causalidade, a lei de causa e efeito, por exemplo, de acordo com os ensinamentos do Espiritismo, eu terei que responder por que é que existem tantas pessoas doentes padecendo das mesmas enfermidades. E eu sei que uma pessoa enferma, que sofre da mesma enfermidade que o próximo, ela não tem o mesmo grau de sofrimento. Porque a mesma doença em 5 pessoas diferentes tem um funcionamento de dor e de sofrimento diferentes, de acordo com o seu grau de dificuldade espiritual. Mas eu tenho que saber responder que, segundo a lei de causa e efeito, todas aquelas pessoas que eu entro no hospital e vejo ali nas camas, eu tenho que entender, todas elas criaram, pela lei de causalidade, o seu sofrimento, que nada mais são efeitos das causas anteriormente produzidas, de acordo com o seu livre arbítrio. Isso eu preciso saber. E encarar isso com naturalidade, dilatando, aumentando, multiplicando o grau de cooperação, solidariedade que eu tenho que ter com todas as pessoas que sofrem. E, de acordo com a nova maneira de pensar, exercitar o perdão, que é uma forma muito característica de nós entendermos que aprendemos a viver, a conviver como irmãos e a saber como é que funciona esse assunto relacionado com o tingimento colorido que as emoções produzem, porque nós fazemos isso através do nosso pensamento, da maneira como nós aprendemos a pensar. Como eu toquei no assunto perdão das ofensas, ligados com a indulgência, que foi o ensinamento máximo de Jesus, solene, de Jesus de Nazaré, eu preciso tocar nesse ponto para, quem sabe, deixar no fundo do sentimento de cada pessoa que me ouve essa sábia lição que a vida nos empresta. Irmãos, muitas pessoas adoecem e desencarnam devido à nódoa que a ofensa criou e que ela deu vida durante todo o tempo. Quando uma pessoa se sente ofendida, ela traduz esse sofrimento numa enfermidade cuja origem é espiritual, mas que diretamente cria certos tipos de doenças físicas. A cura
é o perdão. Eu sei que todos já ouviram isso, sei perfeitamente. A cura é o perdão. Jesus demonstrou isso de maneira absolutamente clara. A cura é o perdão. Esse exercício nós temos que aprender para nos aliviar das tensões que essa nódoa provoca diariamente nas pessoas. E aumenta o nível da enfermidade, da dor e do sofrimento, enquanto ela não faz o processo de reverso dessa situação espiritual. Porém, nós só mostraremos, olha, Jesus avançou dizendo, traduziu na sua como máxima do perdão. Perdoai, até na prece que ele deixou como, digamos, um certo padrão de pensamento para nos ligarmos ao Criador, ele no final diz, perdoai as nossas ofensas, como nós deveremos perdoar os nossos ofensores. Então ele chegou no ponto máximo que era possível chegar naquele instante. Mas eu gostaria de deixar nesta mensagem hoje, já terminando, a indicação de que o melhor não é só perdoar, o melhor é não nos sentirmos ofendidos. É notar que quando uma pessoa realmente nos ofende, ela o faz, porque ainda não tem condições melhores de entender a vida, e o máximo que ela consegue fazer é aquilo. Mas se eu sei disto, vou usar uma expressão da gíria, posso usar uma expressão da gíria aqui? Tenho que deixar passar batido, não é assim que se fala? Como se nada tivesse acontecido. Porque nós demonstramos o grau da nossa inferioridade quando nós nos sentimos ofendidos pelos pensamentos e pelas palavras das pessoas. Essa é a mensagem que eu trouxe aqui nessa nova e antiga forma de pensar. Eu peço que façam uma releitura do Novo Testamento. Leiam. Se não quiserem ler todos os livros, lá são 27 livros, leiam os primeiros que narram sobre a história de Jesus, os seus ensinamentos, e retomem um livro que Allan Kardec escreveu e que deve também nos ajudar. Eu não vou ler o livro, não. O livro chama-se A Gênese, e nesse livro, A Gênese, existe um pequeno artigo escrito por Allan Kardec. O artigo chama-se Superioridade da Natureza de Jesus. Porque, às vezes, nós falamos de Jesus de uma maneira tão banal, tão inferior, que não sabemos de quem estamos falando. Nós estamos falando do maior espírito que já passou pela Terra, de um ser cuja inteligência é tão grande que não cabe no conhecimento humano. Por isso que eu afirmei aqui que nem a ciência, nem a filosofia e muito menos a religião são capazes de estudar, examinar e fazer conclusões satisfatórias a respeito deste mestre. Muito obrigado.